Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar de questões contemporâneas na América Latina, no Oriente Médio e a desagregação do bloco socialista. Preste atenção nestas gravuras. Líderes populares da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata e Pancho Villa. A Revolução Mexicana está relacionada com a ditadura de Porfírio Díaz, colocado no poder para proteger os interesses norte-americanos. Preste atenção no quadro. Governo de Porfírio Díaz, uma ditadura de 1876 a 1910, processo de modernização durante seu governo, ferrovias, minas, industrialização, urbanização, entrada de capitais estrangeiros e o fenômeno do crescimento do latifúndio, gerando a questão fundiária que vai ampliar a miséria camponesa. Para atenuar a miséria camponesa, tem início um processo de Revolução Mexicana, onde a questão social camponesa, o acesso à terra, será sua causa imediata. Ao longo da Revolução, nós vamos ter 3 líderes. Observe o quadro. Revolução Mexicana, então, é um movimento contra a ditadura de Porfírio Díaz, contra o porfiriato, e os líderes, Francisco Miranda, representante do setor liberal, Pancho Villa e Emiliano Zapata, que representavam as classes populares. Francisco de Miranda será eleito presidente em 1913. Não vai adotar o processo de reforma agrária tão pretendido pela classe camponesa. Após o seu assassinato de Francisco Miranda, há a radicalização da Revolução Mexicana com uma guerra civil que se estende até 1917. Durante a Guerra Civil, Emiliano Zapata, que comandava um exército camponês no sul do México, vai apresentar um plano de ação. Preste atenção no quadro. Plano de ação de Emiliano Zapata, plano de Ayala, que pretendia uma reforma agrária imediata para o México, confisco de terras que estavam sob o controle da Igreja Católica ou de grandes grupos internacionais e a criação de um banco de crédito agrícola para incentivar a produção camponesa. Após a radicalização do processo, os principais líderes populares, Emiliano Zapata, Pancho Villa, serão assassinados. E no ano de 1917 é promulgada a Constituição Mexicana como uma forma de legitimar o processo revolucionário. Vamos observar os aspectos desta Constituição. Observe na tela. Constituição de 1917, caracterizada pela separação entre Estado e Igreja, criação de um Estado laico. Constituição que vai apresentar direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho e a legalização do trabalho feminino e infantil. Uma Constituição nacionalista e estatizante e que vai preconizar a necessidade de reforma agrária. A necessidade de reforma agrária não saiu do papel, aumentando as tensões sociais, abrindo caminho para que um líder populista, Lázaro Cárdenas, ocupasse o poder. Este sim vai patrocinar a reforma agrária no México, vai estatizar completamente a economia, especialmente as companhias de petróleo. A partir de Lázaro Cárdenas, as conquistas da Revolução Mexicana consolidaram-se. Preste atenção no quadro. Conquistas da Revolução Mexicana, reforma agrária, nacionalismo econômico no México, política trabalhista e industrialização. É interessante, o México já em 1917 possuía uma legislação trabalhista, uma vanguarda. Não se esqueçam que a Revolução Socialista também é de 1917. Portanto, o México saiu na frente. Criação de um Estado popular. Também na América, nós vamos observar um outro processo revolucionário, que é a Revolução Cubana. No século XIX, os Estados Unidos faziam intervenções em toda a América Latina,
a política do Big Stick. E Cuba não será diferente. Cuba vai conhecer a Emenda Platt. Observe. Emenda Platt, de 1902, é uma emenda na Constituição cubana que garante aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba para proteger seus interesses econômicos. Por conta disso, os Estados Unidos vão sustentar a ditadura de Fulgêncio Batista, que estava no poder para proteger os interesses norte-americanos. É contra a ditadura de Fulgêncio Batista que se forma um movimento revolucionário liderado pelos irmãos Castro, Fidel e Raul Castro e Ernesto Che Guevara. Presta atenção no quadro. Fidel e o socialismo. Então, reforma agrária em Cuba, estatização da economia, erradicação do analfabetismo e o tal do paredão, quando os opositores ao regime foram fuzilados. A partir da implantação do socialismo em Cuba, as relações entre Estados Unidos e Cuba serão bastante abaladas, ainda hoje. Tensões políticas envolvendo os dois governos. Preste atenção no quadro. Então, Revolução Cubana, 1959, choque com os Estados Unidos da América, expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, 1962, e a famosa crise dos mísseis em 1962 também.